Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui de revisão para a sua prova da EAR, né, galera? EA. Então aqui nós vamos ver as dicas quentes aqui relacionadas à nossa prova, nossa frente de português, galera. Lembrando que a melhor forma de revisar esses pontos, né, já na derradeira hora aí do nosso exame, é realmente realizando o quê? Questões, né, revisitando as questões, os assuntos mais cobrados, e para isso que nós estamos aqui. Então, fique ligado. Vamos aqui aos nossos pontos quentes, né? Lembrando, o que é mais, né, ali frequente no sentido de cobrança da nossa banca. Então, vem aqui esses tópicos importantes aqui dentro na frente de português, né? Nós temos 24 questões de português e eu tenho certeza 24 questões gabaritadas, né? Com alternativas de A a letra D, ali de múltipla escolha. Então, você vai encontrar certamente na sua prova um texto base. E eu já adianto que, né, esse texto base, muitas vezes, né, dentro, né, a partir do nosso sistema literário, né? Então, o examinador, a banca procura um texto, um conto, né, de um importante cronista, né, um autor da literatura nacional, um nome, e esse texto, pelo menos, nós vamos encontrar uma questão relacionada à interpretação de texto. O autor quis dizer, né? Ou então até mesmo relacionado a gênero textual, isso é uma crônica, isso é um conto. Então, pelo menos aí uma questão de interpretação de texto, trabalhando as ideias ali mais importantes. Então, ou questão, né, que vai estabelecer a relação entre colunas da interpretação de texto também, é bem comum. Então, interpretação de texto, pelo menos um texto aí de literatura, né, relacionado com o nosso sistema literário nacional. E a partir desse texto, o trabalho de interpretação e aí significado do texto. Também, né, outra aqui, dentro do nosso componente de português, nós encontramos frentes, não é verdade? Então, morfologia, sintaxe, e esse estudo já, né, correlacionando morfologia com sintaxe, então, morfossintaxe, você vai encontrar questões que envolvem puramente a classificação das classes gramaticais. Qual é a classe morfológica que pertence, né? Então, é muito também interessante esse olhar, revisitar, relembrar. Não podemos esquecer, né, galera? Nosso conhecimento aqui é acumulativo. Então, classes morfológicas aí tem que estar, né, elas têm que estarem afiadas, né, no seu estudo também. Outro ponto muito importante é no processo de formação de palavras, pelo menos também o processo de formação de palavras nós devemos, né, resgatar aí do nosso conhecimento. Então, processo por derivação, processo por composição, como se dá essas novas palavras também, e pelo menos aí uma questão que vai envolver, né, acentuação, regras de acentuação, né, essas palavras recebem acento pela mesma justificativa. Então, esse assunto também, esse tipo de assunto é bem cobrado pelo examinador. Fique ligado aí na frente de morfologia. E é claro, né, galera, sintaxe, análise aí do período simples e do período composto. E quando nós falamos em análise do período simples, é relembrando mesmo as funções, né, as funções que nós vamos encontrar na oração. Então, reconhecimento ali do sujeito, do predicado, dos nossos adjuntos adnominais, dos nossos complementos nominais. O assunto bom, hein, galera? O examinador gosta bastante. Principalmente nós vamos hoje, né, acabar com todas as nossas dúvidas relacionadas a adjunto adnominal e complemento nominal. Isso tudo tem que estar muito claro, sistematizado na sua organização de estudo. Essas questões são frequentes, são recorrentes e nós temos que gabaritá-las, certo? Então, sintaxe do período simples, bem como sintaxe do período composto também. E no composto, já na classificação da classificação das nossas orações. Oração subordinada substantiva. Nossa oração subordinada adjetiva.
E também oração subordinada adverbial também. Lembrando aí essas classificações. Por vezes o examinador pede o quê? Né? Ele coloca lá no nosso enunciado, né, já a oração sem classificar e pergunta qual alternativa tem a mesma classificação ou oração com semelhante função àquela do enunciado. Então ele nem trouxe a classificação. Cabe você aí a missão, né, de classificá-la corretamente e ainda encontrar o item com a mesma, né, classificação. Então, também é um raciocínio bem cobrado nos nossos exames. Pontuação também, que vai envolver tanto o nosso conhecimento morfossintático, né, relacionado também ao significado aí das palavras. Então, para pontuar bem, nós precisamos compreender a análise, principalmente aí do período, né, do período composto. Muito importante, né, entender o período subordinado para estabelecer as relações de pontuação dentro de um enunciado. Fechou? Pontuação também, fique de olho. E não poderíamos esquecer concordância nominal, concordância verbal, principalmente destaque aí concordância verbal, porque nós iremos relacionar, né, ali diretamente com a nossa classe morfológica mais querida, que é o verbo, né? Então tem que estar muito ligado, principalmente a condições, né, mais específicas, possibilidades de concordância verbal. Né? Então, é um assunto também mais frequente, né? Comparando aqui concordância nominal com concordância verbal, vamos dar ênfase aí à concordância verbal. E também não poderia faltar uma questão relacionada à ocorrência de crase, minha gente. E aí, dentro também daquele raciocínio, né? Eu coloco no enunciado uma estrutura em que teve a ocorrência da crase e na minha alternativa eu quero a mesma situação. Ou seja, né? Essas duas orações, essas duas estruturas, melhor dizendo, né? Não precisa ser necessariamente uma oração, mas essas duas estruturas recebem, né? Ocorre a crase pelo mesmo motivo, né? Ou então encontre a alternativa em que a ocorrência da crase, o uso da crase está incorreto, inadequado. Também são questões bem, né, frequentes aí nos nossos exames. Então vamos agora treinar, né, colocar em prática esses pontos gramaticais mais frequentes e algumas dicas aí para gabaritar essas questões. Então vem comigo, questão número 1 já na tela, mas para a questão número 1 nós temos um texto, né? Então vamos à leitura do texto aí a seguir. Falei, né, textos literários, né? Então aqui nós temos um texto de Carlos Drummond de Andrade. Atenção na leitura, porque literatura nós sabemos que são várias imagens, né? Nós fazemos uso aqui de figuras de linguagem, é um texto, né, polissêmico, né? Quando eu falo polissêmico, com muitos sentidos. Então, divagação sobre as ilhas. Quando me acontecer alguma pecúnia, passante de 1 milhão de cruzeiros, compro uma ilha, não muito longe do litoral, que o litoral faz falta, nem tão perto, também que de lá possa eu aspirar a fumaça e a graxa do porto. Minha ilha, e só de imaginar já me considero seu habitante. Ficará no justo ponto de latitude e longitude que, pondo-me a coberto de ventos, sereias e peixes, nem me afaste demasiado dos homens, nem me obrigue a praticá-los diuturnamente. Porque esta é a ciência, e direi a arte do bem viver, uma fuga relativa e uma não muito estouvada confraternização. De há muito sonho esta ilha, se é que não a sonhei sempre. E por que nos seduz a ilha? As composições de sombra e luz, o esmalte das relvas, a cristalinidade dos regatos, tudo isso existe fora das ilhas, não é privilégio dela. A mesma solidão existe, com diferentes expressões nos mais diversos locais, inclusive os de população densa em terra firme e longa.
Resta ainda o argumento da felicidade. Aqui eu não sou feliz, declara o poeta para enaltecer pelo contraste a sua passárgada. Mas será que se procura realmente nas ilhas uma ocasião de ser feliz ou um modo de sê-lo? E só se alcançaria tal mercê de índole extremamente subjetiva no regaço de uma ilha e não igualmente em terra comum? Quando penso em comprar uma ilha, nenhuma dessas excelências me seduz mais que as outras. Nem todas juntas constituem a razão de meu desejo. A ilha me satisfaz por ser uma porção curta de terra. Falo de ilhas individuais. Não me intentam aventuras marajoaras. Um resumo prático, substantivo dos estirões deste vasto mundo, sem os inconvenientes dele, e com a vantagem de ser quase ficção, sem deixar de constituir uma realidade. Então temos aqui um conto de Carlos Drummond de Andrade, né, com várias imagens aí dos deleites, né, desse idílio ainda, né, um sonho aí comprar a ilha, né, não é uma realidade de fato para o eu lírico. Após a leitura, então, dessa questão do texto base, vamos, então, à nossa questão já na tela número 1, trabalhando a interpretação de texto. Então, nós temos uma questão aqui que trabalha também, né? Esse raciocínio é bem cobrado pela banca. Nós temos colunas relacionando aí a interpretação. Então, considerando ilha versus cronista, né, nos trechos, relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Então, essas colunas são correspondentes no sentido de interpretação de texto, né? Então, vamos procurar aqui estabelecer relações, né, de interpretação entre os fragmentos selecionados. Quando me acontecer alguma pecúnia, passante de 1 milhão de cruzeiros, compro uma ilha. E aqui, olha só, vamos pegar aqui essa sequência e colocá-la, né, dentro das sequências retiradas do texto, esses fragmentos literários, 1, 2, 3, 4, e associar com interpretações aqui possíveis. Então, a primeira é habitante do seu imaginário. Nós temos aqui um eu lírico, nosso cronista, que imagina, não é verdade?, a ilha, esse lugar aí de realização, né, de satisfação, não longe da terra, né, mas porém não muito também solitário. Então, todas essas contradições, esses paradoxos imaginários. Então, é habitante do seu imaginário. Qual fragmento textual vai expressar essa questão da imaginação, né? Então, olha só, de há muito sonho esta ilha, se é que não a sonhei sempre. Então, o fragmento 3 expressa esse desejo imaginário idílico aqui, né, relativo a sonho do nosso eu lírico. Então, olha só, não é de quando me acontecer alguma pecúnia, que é relacionado, né, ao poder de compra, ao potencial, e só de imaginar já me considero seu habitante, aqui a ideia da materialização, a concretização dessa ilha, não é verdade? Já a número 3 vai apresentar esse imaginário, esse sonho, né, no caso do campo aí imaginativo, né, ficcional do nosso cronista, e a última já é relacionado à admiração, fascínio, né, toda essa questão aí de atração, né, seria a melhor expressão. Então, aqui melhor contempla a ideia de habitante do seu imaginário seria o fragmento 3, né, que fala de sonho. Há muito sonho esta ilha, se não é que eu tenha sonhado sempre. Então, beleza. Vamos à segunda aqui, né? E a sua propriedade em potencial. O que significa em potencial? A ideia de materialização, concretização. O nosso cronista, já no início do texto, ele diz, ele tivesse o quê? Pecúnia, relativa a dinheiro, não é verdade? E aqui ele fala em torno, até fala aqui, olha só, né? 1 milhão, né? Se não me engano aqui, passante mais de 1 milhão de cruzeiros, né? Então, aqui o potencial está relacionado a nessa ideia de acontecer algum dinheiro, se porventura essa herança, né, algo acontecesse aí relacionado a passante de 1 milhão de cruzeiros. Então,
Temos em seguida o número 1, que vai expressar, relacionar essa ideia de sentido. Já é seu objeto de atração e fascínio, onde nós vamos encontrar o nosso eu lírico, né, indicando essa atração, essa admiração. Né? Então, é justamente nos seduzir. E por quê? Né, nos seduz a ilha, porque essa figura, essa imagem, esse desejo pela ilha. Então, será o número 4. E a última, né? E só de imaginar já me considero seu habitante. A ideia de residência, né? Já pertenço àquele lugar, já estou naquele lugar. Então, olha só, número 2. Então, temos uma sequência, né? Estabelecemos uma sequência de significados com esses trechos retirados do texto e vamos agora às alternativas. Vamos lá, olha só, aqui melhor contempla, né? Que gabarita 3142. 3142, beleza. Letra B, gabarito da questão. Minha gente, muita atenção à leitura do texto base. Você tem um tempo, né, determinado aí de prova, né? São muitas questões, 24 questões de português. Então, temos que estabelecer estratégias para resolver também essas questões. Então, nem precisa eliminar nem precisa analisar as outras, já estão eliminadas pela nossa análise aqui cuidadosa, né, atenciosa com o texto base. Então, pelo menos uma questão relacionada à interpretação de texto, você vai encontrar na sua prova. Vamos à questão 2, olha só, também relacionada aqui, né? Vamos ver se elementos morfológicos. Leia. Infelizmente, depois que meu pai fez 70 anos, ganhou um corpo de velho e passou a apresentar problemas no pescoço, nos quadris e no fígado. Socorro, né, gente? Então, olha só, eu tenho aqui, né, um corpo, vou destacar, né, já estão destacadas os vocábulos, mas olha só, eu quero evidenciar, enfatizar que de velho faz, né, dá uma característica, né, dá uma condição no caso de corpo. Então, se eu tenho essa ideia, né, de especificar, qualificar, eu estou trabalhando com uma ideia do adjetivo. E ele fala aqui de locuções adjetivas. É quando eu tenho uma preposição, um advérbio, né, relacionado a um adjetivo. Então, tem uma construção que tem um valor de adjetivo e que poderia ser, né, facilmente aí substituída por um adjetivo correspondente. Então, é justamente esse trabalho da questão. Substitua as locuções adjetivas, né? Então, a locução adjetiva, por exemplo, de velho, aqui eu tenho uma preposição e o adjetivo em si, a característica. Da mesma forma, no pescoço tem o em mais o, também a preposição mais o artigo, e no caso o substantivo, né? Porém, isso daqui qualifica os problemas. Então, tem problemas no pescoço. Quais outros problemas? Nos quadris, qualifica, dá uma característica a problemas. E no fígado também especifica problemas. Então, olha só, problemas, quadris, pescoço, eu tenho aqui substantivos, mas nessas estruturas, elas especificam, qualificam o substantivo problemas, por isso que tem valor de adjetivo. Então, nós vamos procurar os adjetivos correspondentes ali à ideia, por exemplo, de velho. Então, se eu tenho velho, eu posso substituir por senil, né? Então, senil é um adjetivo relativo à ideia de velhice, de velho. Então, vamos lá, senil. Continua a letra B, letra B, letra D. Letra A, viril. Letra C, viril. Galera, cuidado, né? O nome é parecido, mas não significam aí a mesma coisa. Viril é relativo a homem, a virilidade, né? No caso, ele tem a ideia de varão também. Então, viril relativo ao substantivo homem, né? Então, homem, viril. Eu tenho um homem substantivo e viril seria o adjetivo correspondente. Senil, beleza. Cervical, galera, dor na cervical, né? Então, pescoço
tem o correspondente aí, o adjetivo. Eu poderia muito bem substituir, né, problemas cervicais. O adjetivo correspondente a pescoço é cervical. Aqui ele fez, né, uma troca, uma confusão com ciático e cervical. Porém, ciático é relativo a quadril, é esse maior nervo aí na região, né, do quadril. Então, dor no ciático seria a dor, né, específica ao substantivo quadril. Substantivo quadril, adjetivo, né, no caso aqui, ciático. E pescoço seria o meu substantivo. Quem é o adjetivo aqui relacionado seria cervical. Então, a locução adjetiva no pescoço é equivalente a cervical. Então, vamos aí também aqui, olha só, já eliminamos a letra D, né? Então, só pode ser senil, cervical, ciático relacionado nos quadris, então problemas cervicais, problemas no ciático e fígado aqui também problemas hepáticos. Então, uma questão que vai trabalhar o significado das palavras, né? Então, temos aqui letra B, gabarito da nossa questão número 2. Uma boa forma, né, de resolver esses tipos de questões, assim como nós fizemos com a questão número 1, já eliminando, né, as alternativas que não contemplam a classificação respectivamente. Então, fique aí bem ligado para não perder tempo em questões simples. Vamos à questão 3 já na tela. Olha só, minha gente, questão 3. Avalie as afirmações abaixo sobre a palavra em destaque. Então, no período contextualizado no fim do século XIX, no Rio de Janeiro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, o principal romance de Lima Barreto, narra as ideias e frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, homem metódico e nacionalista fanático. Então perceba aí sempre esse fragmento retirado, né, de elementos aí literários. Então vamos à primeira assertiva a respeito desse fragmento, né, que fizemos a leitura. Caso o acento fosse suprimido, isso, né, relacionado à palavra público, seria formada uma palavra inexistente na língua portuguesa. Minha gente, público, beleza, relacionado, né, ao bem comum, né, o que é de todos, algo que é público, fechou. Agora, se porventura, né, suprimíssemos aqui a supressão do acento, eu tenho, no caso, o verbo publico, né? Então, publico um livro, publico uma história, né? Então, publico aqui uma postagem. Observe que a alteração, né, da acentuação, eu não deixo de existir uma palavra. Na verdade, eu tenho outra palavra relacionada a outra classe gramatical com outro significado. Mas ainda existe no português, né, público, no caso aqui relacionado, né, a adjetivo, e publico a ideia de verbo, né? Então ainda posso ter o público relacionado ao povo, né, o coletivo, a ideia de substantivo. Mesmo se tirássemos aqui o acento, nós teremos a ideia do verbo. Então essa primeira assertiva, esse primeiro enunciado está errado. Caso o acento fosse suprimido, seria formada uma palavra inexistente? Não, existe publico, né, no caso aqui, o verbo, né, do verbo flexionado de publicar. Então, na primeira pessoa do singular, eu publico. Fechou. Então, errado. A palavra elétrico segue a mesma regra de acentuação. Então, vamos lá. Público, galera. Público, eu vou ter a acentuação na antepenúltima sílaba, né? A antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, nós temos aqui um caso de proparoxítona, né? Então, as proparoxítonas são essas que recebem acento na antepenúltima sílaba tônica. Então, vamos escrever aqui no nome. Tome nota aí. E olha só, galera, elétrico eu também tenho aqui, né?
eu também tenho acento na antepenúltima sílaba. Então, eu também tenho uma proparoxítona. E aí você pode até perguntar, né? Pode até ficar ali, né, instigado. E qual é a regra, né, relacionada aí às sílabas tônicas, né, antepenúltimas sílabas tônicas, né, das nossas palavras? As proparoxítonas são sempre acentuadas. Tome nota aí, as proparoxítonas são sempre acentuadas, então não há erro, né? Todas as proparoxítonas recebem aí acento. No caso aí é a antepenúltima sílaba. Então, público e elétrico são, né, palavras proparoxítonas. Fechou sem problema, porque todas são acentuadas. Número 3. É classificado como um adjetivo uniforme. E aí nós vamos lembrar, né, qual a ideia do adjetivo uniforme, galera. Adjetivo uniforme vai ser aquele que possui a mesma forma para o feminino e para o masculino, né? Então, não flexionam. Eu tenho a mesma palavra para o feminino e para o masculino. No caso, gente, público, eu posso ter um funcionário público e eu posso ter uma instituição pública. Olha só, minha gente, o meu adjetivo realiza concordância com o substantivo a que ele se refere. Então, por exemplo, escola pública. Eu tenho um substantivo de gênero feminino, né, o substantivo de gênero feminino, e o meu adjetivo realiza concordância. Então, não tenho nada de uniforme aqui não, minha gente. Há uma variação aqui de acordo com o gênero do substantivo aqui, de acordo com o meu referente. Então, já a número 3, né, assertiva 3, incorreta, errada. Então, beleza, aqui vou colocar aqui no ladinho, né? A primeira errada, a segunda certa, a terceira errada e a última segue a mesma regra de flexão numérica. O que é isso? Singular ou plural. Dos substantivos. Então, posso ter instituições públicas, eu posso ter escolas públicas, eu posso ter funcionários públicos. Beleza, minha gente, realiza, né? Realiza flexão à variação, flexão numérica relativo a singular e plural. Está correto. Então, nós temos duas aqui assertivas corretas, dois enunciados, número 2 e número 4. Então, está correto o que se afirma em 2 e 4 estão corretos, por isso, letra C, gabarito da nossa questão. Muito fácil, né, galera? Uma vez que a gente presta atenção aí bem nesses enunciados. Então, uma questão envolvendo, né, o conhecimento relacionado à acentuação também é quente na sua prova, né? O examinador gosta, pelo menos ali, um item envolvendo nossos conhecimentos de acentuação. E dessa forma, né, de apresentando enunciados, e nesses enunciados nós vamos julgando certo ou errado, tudo isso, galera, é uma forma de ampliar também a nossa prova, né? De cobrar mais conteúdos. Então, é um tipo de questão muito comum nos exames. Então, número 4. Assinale a alternativa em que o uso correto da crase, da crase, obedece à mesma regra aplicada na oração. Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Lembrando, galera, a crase é uma ocorrência, é um fenômeno aí morfossintático, né? Nós temos a junção de um artigo mais a preposição, no caso, a. Então, quando ocorre essa fusão, quem aqui é fã de Dragon Ball Z? Exatamente, não é patrocinador da aula não, viu, gente? Aqui, no caso, o nosso desenho, né, animado infantil Dragon Ball Z, né, existia a fusão entre os personagens, é justamente essa relação aqui do artigo com a preposição. Então, eu tenho um artigo mais a preposição, esse artigo feminino, né? No caso, deixa eu colocar aqui direitinho.
eu tenho um termo que pede uma preposição, um termo preposicionado, aí pode ser um nome, pode ser um verbo, e em seguida eu tenho uma estrutura, né, que tem um valor aí de substantivo feminino ou alguma condição específica para que ocorra, né, aqui no caso, esse artigo determinado. Então, a fusão, igualzinho aí o Dragon Ball Z, né, fusão dos personagens, aqui é a fusão do artigo mais a preposição a, né, a mais a, eu tenho uma ocorrência da crase. E a crase é sinalizada pelo acento grave, que é esse sinal gráfico aqui que nós conhecemos, né? Então, vamos aqui à nossa estrutura, né, já no enunciado. Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Só para clarear, para iniciar a nossa discussão, marque o verbo, né? Então, entregou. Entregou o quê? A chave. Então, eu tenho um verbo que pede um complemento, né? Então, se esse verbo pede um complemento, nós vamos chamá-lo de verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É um verbo que pede um tipo de complemento. Então, esse primeiro complemento, né, eu tenho entregou o quê? A chave. Então, chave é complemento do meu verbo entregar. Nesse contexto, ele se relaciona de forma direta, sem preposição. Como assim? Pergunte ao verbo. Quem entrega, entrega algo. Quem entrega, entrega alguém. Posso até entregar alguém, né? Entregou a criança, fechou. Mas nesse contexto, entrega, entrega algo, entrega, entrega alguém, não pede preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Ele é sem preposição. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, o complemento verbal que ele pede é o que nós chamamos de objeto direto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho o meu objeto indireto. Mas calma aí. Quem entrega, entrega algo a alguém. Quem entrega, entrega algo. Então, o meu objeto direto, sem preposição, né, o meu complemento verbal sem preposição é chave, né? Porém, eu tenho aqui, olha só, essa seguinte contextualização. Entregou algo a alguém. Né? Entrego algo a alguém. Esse a, galera, é a nossa preposição. Né? Então, entregou a mais velha. Quem é a mais velha? É a filha. Então, para não repetir o termo filha, eu tenho uma elipse. Né? Eu tenho uma supressão aqui de um termo. Então, isso, galera, é uma figura sintática. Né? Eu tenho o que nós chamamos de elipse ou zeugma. É justamente a supressão de um termo que já foi mencionado e para não fazer esse enunciado repetitivo, eu vou suprimir. Mas aqui na nossa estrutura é como se eu falasse: chamou as filhas e entregou a chave à filha mais velha. Então, aqui, galera, até para marcar esse substantivo, determinar esse substantivo que eu suprimi, eu tenho a preposição mais o artigo feminino. Então, nesse caso, eu não tenho apenas um verbo transitivo direto. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, porque eu entrego algo a alguém. E eu tenho aqui o meu objeto, né, indireto, que no caso é a filha. Porém, esse filha está suprimido, existe uma elipse, né? E eu determinei aqui, eu marquei a partir do artigo, né? A preposição mais o artigo. Então, olha só essa estrutura, né? Bem complexa aqui e muito interessante. Então, o nome, olha só, zeugma, esse nome é bonito, mas que eu também posso chamar de elipse. E elipse fica mais, né? Fica mais fácil de lembrar. Então, elipse é o quê? Opa, escondi. Né? Então, aqui está escondido o termo filha, porque já foi mencionado no texto e eu estou destacando com uma crase para determinar esse substantivo que eu já mencionei lá no início. Então, vamos aqui às nossas alternativas, né?
fez uma excursão à cidade de Santos. Galera, quando estiver relacionado a cidades, como você vai lembrar? Qual é a dica para lembrar do uso da crase? Imagine o retorno dessa cidade. Se o retorno for feminino, né, e a preposição flexionar, né, junto com o artigo feminino, ou seja, a crase. Então, fez uma excursão à cidade de Santos. Voltou, né, da cidade de Santos, né? Então aqui voltou da cidade. Beleza, né? Mas aqui nós temos uma relação diferente, né? Não existe nenhum zeugma, não existe nenhuma elipse. Então não vou marcar aqui a alternativa letra A. Letra B. Atribuir um insucesso à má sorte. Né? No caso aqui, o insucesso a alguma coisa. Então, beleza, eu tenho aqui, né, má sorte, uma estrutura, né, com valor feminino, porém não é a mesma figura de linguagem do nosso enunciado. Também vamos eliminar. Na letra C, minha roupa é igual a do João. Então, é igual a alguma coisa. Gente, eu estou falando do João, aqui também não é necessariamente do João. Estou falando que a minha roupa é igual à roupa. É igual à roupa do João. Então, para determinar, para especificar esse termo nessa alternativa, eu tenho justamente a mesma relação do zeugma, né? No caso dessa elipse. Eu não quero repetir o termo roupa. Então, para determinar esse elemento, minha roupa é igual à roupa do João, eu vou utilizar aqui a crase no sentido de determinar, marcar esse termo que foi aqui escondido, né? Que ficou em elipse. Então, a letra C é igualzinha ao nosso enunciado. E olha só que questão interessante, né? Resgatou os nossos conhecimentos aí, né? De crase e também, no caso, de figura sintática. Então, zeugma e elipse. Muito recorrente aqui nas nossas estruturas sintáticas, nos nossos textos, quando eu quero omitir um termo que já foi mencionado, né? Então, é possível aí, essas estruturas são bem recorrentes. A letra D, ninguém é sensível à dor. Né? No caso, insensível a alguma coisa. Então, insensível é um termo nominal que pede preposição também. Então, nomes podem pedir preposições, além de verbos também. E aí, no caso, eu tenho dor, que é um substantivo, né, no caso feminino, a dor, insensível a dor, está correta a crase. Porém, não se justifica pelo mesmo motivo do nosso enunciado. Gabarito da questão número 4, né, letra C. Tenha cuidado aí com os casos, ocorrências de crase, vale a pena, né, principalmente revisar quando não ocorre, né, quando a crase está inadequada. O uso inadequado da crase também são questões bem frequentes na nossa prova. Número 5. Meninas, numa tarde, brincavam de roda na praça. Então, os termos em destaque do ponto de vista sintático. Opa, olha só que termo bonito do ponto de vista sintático da análise sintática. São classificados como... Galera, então, quando eu tenho numa tarde, na praça, né? Então, vamos lá. Meninas, numa tarde, brincavam. Aqui eu tenho o verbo, né? Vale destacar primeiro o verbo, né? Que organiza a nossa oração. Nós sabemos que o verbo é esse elemento, né, central, organizador de uma oração. Afinal, só é oração porque tem verbo. Então, qual é a circunstância que eu estou acrescentando para esse verbo? Elas brincavam numa tarde. Eu dou uma referência, não é verdade, de tempo, bem como dou também uma referência de espaço. Brincavam onde, né? Na praça. Então, numa tarde responde a questões de tempo, né? Onde, né? Quando, na verdade a ideia é de o quando, né? Quando. E na praça, o onde,
né? Que espaço é esse? Que referencial é esse? Então, quando eu estou construindo essas circunstâncias, é como se fosse o cenário para esse verbo, no caso brincava, eu tenho os nossos advérbios, que são esses né, modificadores, né, circunstâncias do nosso verbo, que vão expressar a ideia de tempo, de espaço, de moda, de negação, né, de dúvida. Então, os advérbios dão a ideia de circunstâncias. Do ponto de vista sintático, o advérbio exerce a função de adjunto adverbial. Então, é muito importante para a sua prova não só lembrar, né, da classe morfológica, mas também correlacionar a classe morfológica e a função que essa classe desempenha na análise sintática na oração. Então, nos advérbios, a classe gramatical, né, o advérbio do ponto de vista morfológico, desempenha a função na oração, do ponto de vista sintático, de adjunto adverbial. E no caso, eu vou ter, né, a classificação da adjunto adverbial relacionado com uma ideia, né, a circunstância que acrescenta na minha oração. Então, se eu tenho um advérbio de tempo, eu vou ter um adjunto adverbial de tempo. Se eu tenho uma ideia de espaço, você já bem sabe, um adjunto adverbial de espaço. Então, do ponto de vista sintático, o advérbio desempenha a função de adjunto adverbial. Então, letra A, gabarito da nossa questão número 5. Agente da passiva, galera, é quando tem uma estrutura de voz passiva, né? Existe aí um verbo transitivo direto, né? Vale lembrar, um verbo transitivo direto que passa por uma locução, né? Ele vai virar uma locução verbal, né? E um termo que era ativo passa a ser passivo, então não é o nosso contexto. Complemento nominal, galera, quando complementa a ideia de um nome. Aqui eu tenho um elemento, né, central, verbo. Há um processo de ação. E predicativo do objeto, minha gente, é uma característica do meu complemento verbal, né? Então, também não é uma característica, um atributo. Existe também o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, nós vamos encontrar sempre que houver um verbo de ligação, um verbo que indicar um estado, um verbo que indicar uma característica. Já no predicativo do objeto, eu não preciso ter um verbo de ligação. Eu posso ter um verbo de ação, um verbo transitivo, né? Eu até preciso que tenha esse verbo transitivo, porque eu tenho um complemento verbal, e eu vou dar uma característica, um atributo a esse objeto. Então, quando eu tenho a ideia de predicativo, é a ideia de atributo, caracterização, qualidade, seja do meu sujeito ou do meu objeto. Nesse item, nós temos claramente, nessa questão, né, nós temos claramente um adjunto adverbial. Relacionar a classe gramatical com uma função que pode desempenhar dentro da oração é ponto aí crucial, importante, não cai na prova, despenca, né? Temos muitas questões que vão cobrar esse raciocínio também. Professora, tudo você está falando que despenca, né? Tudo é importante. É, gente, tudo é importante, né? Tudo se correlaciona aqui na nossa frente de português. Questão número 6, olha só que interessante, concordância verbal. Considerando as regras de concordância verbal, marque a alternativa cujo verbo em destaque pode ir para o plural. Então, nós temos uma alternativa aí que é possível mais de uma flexão, né? No caso, nós vamos fazer corretamente, né? Seria possível aqui. Então, 18 anos é a idade adequada para esta tarefa. Então, olha só, gente, eu tenho aqui a ideia, né, 18 anos. Então, 18 anos é idade. Se eu tivesse, né, aqui 18 anos são idade, né? No caso relacionado aqui, né, a idade é 18 anos. Então, vou realizar concordância no singular mesmo, tá, gente? Relativo com uma ideia de idade.
Nessa alternativa, não seria possível aqui o plural, entendendo que o núcleo dessa nossa estrutura é a palavra idade. Idade, né, no caso, é 18 anos, né, adequado para essa tarefa. Então, tenho aqui a minha concordância com o nosso núcleo idade. Na letra B, no cartaz estava automóveis sem o acento gráfico. Então, galera, olha só, quem é o núcleo? Né? No caso, estava automóveis. No cartaz estavam automóveis, os automóveis estavam no cartaz. Né? Então, aqui também não é possível, gente. Não há sentido também nessa estrutura, né? Porque, afinal, era o cartaz que estava escrito a palavra automóveis. Né? Então, também não tem essa possibilidade. Na letra C, ler biografias e escutar boas músicas reveza-se em meu cotidiano. Então, eu tenho aqui duas estruturas. Não é apenas, né? Se eu falo reveza-se, eu faço concordância apenas com escutar boas músicas, né? Então, eu estou fazendo referência que escutar boas músicas reveza-se no meu cotidiano. Porém, eu poderia também falar que ler biografias e escutar boas músicas. Se eu quisesse fazer referência a esses dois núcleos, eu poderia muito bem colocar o meu verbo no plural. A relação de significado, né, no sentido de revezar, não faria apenas referência a escutar boas músicas, mas também a ideia da leitura, né, a ler boas biografias. Quando eu faço a proposição do meu verbo no plural, eu estou realizando a concordância com essas duas ações, com esses dois núcleos. Ler biografias e escutar boas músicas. Quando eu faço a concordância apenas com o termo mais próximo, né, o termo mais próximo, eu estou falando que reveza-se apenas, né, relacionado a escutar boas músicas. Porém, poderia, né, colocar aqui no plural, poderíamos colocar, e assim o verbo passaria a fazer concordância com ler biografias e escutar boas músicas, gabarito da questão. Porque não poderia ser a questão, no caso, a alternativa letra D, que vai apresentar vários enunciados, vários termos, né, ali sequenciais. Então, olha só, moradores, estudantes, comerciantes, ninguém se animou para o evento. Olha só, eu estou falando dos moradores, dos estudantes, dos comerciantes. Não é apenas, né, um público aqui, não é apenas uma categoria, né? Eu estou falando dos moradores, estudantes, comerciantes. Em seguida, eu tenho ninguém. Esse ninguém, ele é resumitivo. É como se ele já traduzisse a ideia de comerciantes, de estudantes, de moradores. E por isso o meu verbo fica no singular, realizando a concordância com o meu resumitivo, no caso do ninguém. Se não tivesse, fazendo a supressão da palavra ninguém, estou tirando ninguém. Então, olha só, moradores, estudantes, comerciantes se animaram para o evento. Nesse contexto, eu poderia fazer a concordância com todos esses referentes, moradores, estudantes, comerciantes. No entanto, eu tenho aqui um resumitivo, né, concentrado na palavra ninguém. Então, eu vou fazer a concordância, né, de forma aqui prioritária, determinante, com o resumitivo no singular, com o ninguém. Então, gabarito da questão, letra C. Número 6, letra C. Número 7. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Questões também relacionadas à pontuação vão envolver nosso conhecimento morfossintático e também de significado. Muita atenção. Só pontua bem quem entende bem da morfossintaxe. Então, letra A. Era charmosa, tinha olhos castanhos, sonhadores, cabelos ondulados, belíssimos, sorriso iluminado de mulher feliz. E aí, minha gente, esse tanto de ponto e vírgula? Ponto e vírgula aí são muito estranhos, não sei usar.
acho que está errado. Cuidado com o que você acha, né? Tem muita coisa que a gente acha e não consegue justificar, porém está bem correto. O ponto e vírgula, ele é usado, por exemplo, em uma questão de topicalização, né? Eu coloco ponto e vírgula quando eu quero colocar tópicos, quando eu quero fazer pausas maiores, né? Mesmo que seja relacionado no mesmo campo semântico, no mesmo assunto. Então, nesse contexto aqui, é uma pausa maior que a vírgula e está separando elementos, né, enumerados. Quais são esses elementos enumerados? São as características, na verdade, dessa mulher. Então, ela era charmosa, tinha os olhos castanhos, sonhadores, cabelos ondulados. Tudo isso faz parte da mesma construção de significado, não é verdade? Então, não há problemas, né? Desde que ela não separe estruturas subordinadas. Por que não estruturas subordinadas? Porque são estruturas dependentes. Então, não há ponto e vírgula em orações e em estruturas em períodos subordinados. Tem uma observação aí. Então, segura na letra A que ela está muito boa. Ponto vírgula, certamente nós vamos usar mesmo, né, em elementos aí, né, de enumeração e na construção dessa descrição da mulher. Na letra B, um pedreiro caiu ontem, no início da tarde. Então, beleza, olha só, no início da tarde, nós temos aqui, né, uma estrutura de advérbio, uma locução adverbial. Então, sintaticamente, os nossos adjuntos adverbiais, eles podem, né, podem ser intercalados, organizados por meio das vírgulas. Então, no início da tarde, é um adjunto adverbial de tempo do andaime. Também um adjunto adverbial de lugar, né? Então, aí ele continua, né? Em que trabalhava quando, né? Em que então um pedreiro caiu ontem, no início da tarde do andaime, em que trabalhava quando esboçava a parte externa do 16º andar do edifício. Minha gente, essa vírgula após esse quando. E aí, minha gente, está correta? Né? Está separando, olha só, o conectivo quando ao verbo e de forma incorreta. Né, gente? Então, não posso aqui fazer essa separação do conectivo com o resto da oração. Né? Então, essa vírgula após o andar também, né, separa incorretamente de quem, né? No caso do edifício, é o meu adjunto adnominal. Então, não vou separar o adjunto adnominal, que é aquele termo que especifica, que qualifica um substantivo, do seu referente. Então, externa do 16º andar do edifício. Não vou separar o adjunto adnominal no caso do termo que ele faz referência, que é um substantivo, né? No caso aqui, o do andar. Então, está errada, né, a letra B. Na letra C, o fato de existir o dinheiro como meio de troca possibilita às pessoas a dedicação a atividades específicas, o que contribui sobremaneira para o desenvolvimento da sociedade. E aí, minha gente? Analise aí, galera. O termo antes da vírgula, né? No caso, o fato de existir o dinheiro como meio de trocas. Minha gente, isso daqui é entendido como o nosso sujeito, né? Então, o fato de existir o dinheiro como meio de trocas, né? Então, o que possibilita? É o fato de existir o dinheiro como meio de trocas. Daqui eu estou separando o meu sujeito do meu predicado, né? Então, nós sabemos que não pode separar, né, os termos essenciais da oração. Não vou separar sujeito do predicado, né? Então, letra C está errada. E na letra D, vamos lá, olha só, já de cara, gritando aí, né? Preciso te contar o que aconteceu comigo. Juliana, o que falta, minha gente? Eu não estou falando com você, Juliana. Falta, então, a minha vírgula para marcar o meu vocativo, o meu interlocutor com quem eu estou falando, né? E eu já tenho aqui até outra dica também para dizer como é
um vocativo, tem um T, né? Então, preciso te contar o que aconteceu comigo, vírgula, Juliana. Os vocativos são sempre aqui, né, marcados, situados pela vírgula. Então, eles são obrigatórios e, por isso, a alternativa D também está errada. Gabarito da questão só pode ser a letra A de aprovação aí na questão número 7. Questão número 8, né? Então, assinale a alternativa cujo termo em destaque pode ser substituído por um pronome pessoal reto. Quem são os pronomes pessoais retos? São as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, no caso, ela, nós, vós, eles, elas. Então, eu posso substituir, né, pronome pessoal reto na condição de sujeito. Minha gente, não posso colocar pronomes pessoais retos para complementos verbais. Complementos verbais, nós temos os pronomes oblíquos para isso, né? Então, atenção, eu só posso substituir, né, um pronome pessoal reto, né, no caso, um pronome pessoal reto, por um sujeito, né? Então, tenho que ter essa condição aí, né, esse critério, essa estrutura sintática. Letra A. Pedro Bala apoiou a ideia com entusiasmo. Falei que não pode ser complemento verbal, não é verdade? Então, tem o verbo apoiou. Quem apoiou? Pedro Bala. Pedro Bala é o nosso sujeito. Quem apoia, apoia algo. Complemento verbal. Colocar assim complemento verbal... Existe, né, o complemento verbal, que é o meu objeto direto ou o meu objeto indireto, né, no caso, mas, né, então, indireto quando precisa da preposição. Mas para deixar mais genérico e para efeito de resolução da questão, vou apenas chamar de complemento verbal. Mas o complemento verbal você já sabe que são os objetos, né, sejam eles direto ou indireto. Então, quem apoia, apoia algo, apoia alguém, não pede preposição. Então, tem um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, para lembrar? Um objeto direto. Posso substituir, galera, pronome pessoal reto, né, na condição aqui de complemento verbal? Não. Então, elimina a letra A. Letra B. Um homem trabalha entre a rosa e o trânsito. Pega aqui o nosso verbo. Quem trabalha? Um homem. É sujeito? É sujeito. Ele trabalha entre a rosa e o trânsito. Seria o pronome pessoal reto correspondente ao nosso sujeito homem. Fechou, gabarito da questão. Suficiente lembrar que o pronome pessoal reto, né, ele entra no espaço do sujeito. Já os pronomes oblíquos, né, substituem o quê? Os complementos verbais. Então, o gabarito da questão é a letra B. Já na letra C, olha só, pensou nos urubus, tenho aqui o meu verbo, né? Então, pensou nos urubus, é o complemento verbal. Pensou em que mais? Nas ossadas. Ossadas também é complemento verbal. Pronome pessoal reto, não, né, no caso, não se substitui aí com complemento nominal. Então, elimina também. Complemento verbal, perdão, complemento verbal. Aqui o nosso verbo. E na letra D, protegida por uma das senhoras, sempre tinha, olha só aqui também, quem tem algo, né, o nosso verbo. E regalias, né, no caso, é o complemento do verbo. Então, galera, pronome oblíquo eu posso substituir pelos complementos verbais, né? E o pronome pessoal reto ocupa a função, substitui a função de sujeito. Gabarito da questão, apenas letra B possível. Vamos lá, leitura da questão 9. Leia. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo,
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Então, um fragmento aqui retirado de Euclides da Cunha, escritor dos Sertões. Então, marque a alternativa cujo termo retirado do trecho acima classifica-se em aposto. Então, vamos relembrar o que é o aposto. Então, o aposto vem ser esse termo, que especifica essa questão, na verdade, ela existe o nosso conhecimento de análise sintática, mas também relembra a ideia do aposto, que é um termo que vai exemplificar. Só exemplificar? Não. O aposto pode também explicar, ele pode resumir. Um aposto pode ser resumitivo, e no caso também especificar. Então, temos aí as 4 possibilidades do aposto: exemplo, explicar, resumir e especificar. Então, vamos aí à letra A. Um forte. Sertanejo é, antes de tudo, um forte. Atenção aí a essa oração, Eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um verbo ser flexionado aqui no é, no presente do indicativo. Então, o sertanejo é o quê? Ele é um forte. Forte não é a característica desse sertanejo? Então, eu tenho um verbo de ligação e, em seguida, eu tenho um atributo, a característica. Forte, nesse contexto aqui, classifica-se sintaticamente como um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Vai ser esse atributo, essa característica que eu vou dar ao sujeito diante, dentro de uma estrutura que tenha um verbo de ligação. Não se esqueça dessa estrutura. Verbo de ligação, característica, estado, na verdade. Então, o ser, tornar, todos esses verbos que indicam a ideia de característica. E eu tenho, em seguida, o meu predicativo. Então, na letra A, forte não pode ser. Eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Assinale aí também, predicativo do sujeito. Na letra B, ele vai falar que é desengonçado. Vamos aqui resgatar desengonçado no texto. Então, ele é gracioso, desengonçado. Então, quando eu falo que é desengonçado, é também predicativo do sujeito, porque eu estou falando que ele é desgracioso. Quem é? Olha o meu referente ainda. É o meu sertanejo. Eu continuo tendo o mesmo sujeito como referente. Então, ele é nosso verbo de ligação. Quais são as outras características desse sujeito? Desengonçado, desgracioso, torto. Então, desgracioso também é predicativo do sujeito. Colocar aqui predicativo do sujeito. Desengonçado também é predicativo do sujeito. E torto também é predicativo do sujeito. Atenção, por que não é um adjunto adnominal? Porque eu estou aqui trabalhando com o verbo de ligação. O adjunto adnominal liga-se ao nome diretamente, a um termo nominal, dando essa característica a um nome. E aqui eu tenho um verbo de ligação. Então, essa estrutura é muito importante para diferenciar o adjunto adnominal do predicativo do sujeito. Olha só, atenção. Por exemplo, um homem torto. Eu tenho o meu termo, o meu substantivo aqui referente. E qual é a característica desse homem? É ser torto. Sintaticamente, do ponto de vista sintático, a função de torto é adjunto adnominal. Eu dou uma característica a esse homem. E qual é a diferença, então, para o predicativo do sujeito? Eu tenho um verbo de ligação nessa estrutura. Então, o homem é torto. Então, diante desse verbo de ligação, eu tenho esse predicativo, esse atributo do meu sujeito. Então, o predicativo do sujeito pressupõe a ideia de um sujeito e o verbo de ligação aí, tudo nesse combo. Então, na letra B, também não pode ser. O Hércules Quasímodo é esse aposto exemplificativo, comparando. Então, está correta a letra C. E vamos ainda à letra D.
Estrutura, né, corretíssima das organizações atléticas. Na verdade, galera, vamos lá, né? Isso daqui é o complemento verbal do verbo faltar, né? Falta o quê? A plástica impecável. Falta o quê? O desempenho. Olha só os objetos. Falta o quê? O desempenho. Falta o quê? A estrutura corretíssima das organizações atléticas. Então, eu tenho o verbo faltar e, em seguida, eu tenho uma sequência aí de enumerações de complementos verbais. Então, falta a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Então, eu tenho aqui um complemento verbal, não é aposto. Então, letra D também está errada. Vou colocar aqui complemento verbal. Na número 9, vamos para a número 10. Considerando os termos em destaque, coloque complemento nominal, né, no caso CN, abreviação, e AA para adjunta adnominal. E, em seguida, assinale a alternativa com sequência correta. Complemento nominal, ele é um termo que completa um sentido de um nome. Então, ele é um termo obrigatório. Ele é um termo essencial de um nome ou de um verbo que pede um complemento, né? Então, por exemplo, se eu falasse, né, eu tenho acesso a esgoto, a saneamento básico. Exemplo, eu tenho. Quem tem algo. Tem o quê? Acesso. Acesso, no caso, é um nome. Eu tenho acesso. Você perguntar, acesso a quê? A esgoto, né, no caso, a saneamento básico. Então, saneamento básico é o complemento desse termo acesso, né? Então, o complemento nominal ele é obrigatório para estabelecer a relação de sentido, né, no caso da minha estrutura. Então, um termo obrigatório. Ele vai se relacionar com substantivo, com adjetivo, com advérbio. Então, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo e de um advérbio. Lembrando que de um substantivo é um substantivo que tem que ser abstrato, normalmente, olha só, derivado de um verbo transitivo. Né? Então, no caso, acesso a alguma coisa. Então, vem do verbo acessar. Né? Então, o nome acesso é um termo que pede um complemento, né? Então, aqui algumas observações. O complemento nominal, ele é sempre preposicionado, sempre, sempre, né? Então, aqui é também uma relação, né, já uma diferenciação, porque o adjunto adnominal pode ter preposição, mas também pode não ter preposição. E, além disso, semanticamente, o complemento nominal tem a ideia de alvo. Então, segura aí nessas informações que são importantes. Já o adjunto adnominal, ele se relaciona com o substantivo e pode ser um substantivo abstrato ou concreto. Eu tenho a ideia, pode ser preposicionado ou não. E eu tenho a ideia de posse. Lembrando que o adjunto adnominal é um termo acessório. Ele não é essencial, eu posso retirar, né? Ele está ali como um acessório, um acréscimo. Então, olha só, na primeira questão, né, o primeiro enunciado. Leonardo deu pouca atenção a isso. Então, olha só. Atenção, eu tenho um termo, Leonardo deu pouca atenção. Qual é o alvo da atenção? Alguma coisa a isso. Aqui eu tenho ideia de alvo. E sem contar que se eu falasse Leonardo deu pouca atenção. Falta um complemento. Deu pouca atenção a quê? A isso. Então, o isso é o alvo da minha atenção. Né? Então, aqui eu tenho um complemento nominal. E olha só, vou confirmar, né?
tenho a minha preposição, então é sempre um termo preposicionado, né? Então, nesse primeiro, eu tenho um complemento nominal. Em seguida, o céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia. Minha gente, eu tenho uma estrutura aqui que está, né, invertida, né? Não está na ordem direta. Vamos colocar na ordem direta que vai ficar mais fácil. Então, a terra cheia de aromas. E aí eu tenho um termo destacado de aromas. Então, a terra de aromas cheia é equivalente à reestrutura a terra cheia de aromas. E agora fica muito fácil de visualizar, né? Cheia é advérbio, gente. Complemento nominal, ele pode completar a ideia de substantivo, de um advérbio, de um adjetivo. O adjunto adnominal ele é mais fiel. Como assim? Ele só se relaciona com o substantivo. Então, qualquer outra classe gramatical, se for adjetivo ou se for advérbio, eu estou falando de complemento nominal. Essa daqui foi fácil, porque cheia é advérbio. Então, advérbio entra aqui no complemento nominal. Adjunto adnominal, apenas substantivo. Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Já a próxima, bora lá. Não me peças que aceite 10 anos de prisão. E aqui, galera, eu tenho um termo, né, que substantiva, aliás, eu tenho um termo que especifica a ideia de anos. Anos de quê? Anos de prisão. Então, aqui eu tenho uma locução, sim, adjetiva, né? Então, eu tenho um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. E era uma luta de morte que ia se travar. E aqui também, né, gente? De morte é locução adjetiva e caracteriza aí, no caso, nosso substantivo. Ainda poderia, olha só, ainda poderia substituir pelo termo, né? É uma luta mortal. Olha a ideia aí do adjetivo, né? Então, por excelência, sintaticamente, a classe morfológica adjetivo cumpre a função, né, de adjunto adnominal na análise sintática. Então, marque aí, né, no caso, a última, adjunto adnominal. Assim fica muito fácil, né, gente, resolver. Nós temos aqui qual alternativa? Letra C, né? Complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal. Questão número 10, letra C. Questão número 11, olha só, gente, flexão dos números, ou flexão dos substantivos. Vamos lá, né? Eu tenho aqui o plural. Assinale a alternativa em que há erro quanto à flexão de número dos substantivos destacados. Então, os ladrões arrancaram os fios e provocaram vários curtos circuitos no escritório da igreja. Gente, regra é clara aqui em relação à flexão dos substantivos compostos, né? De ordem, nós vamos pensar assim. Quem está compondo esses substantivos? Se eu estiver diante de classes gramaticais que são variáveis, né? Então, tem um substantivo mais um substantivo. Os dois vão flexionar. Se eu tenho uma ideia de um verbo e o verbo não flexiona ali no sentido de número, né? Eu tenho a flexão das desinências, mas se eu tenho um verbo e em seguida eu tenho um substantivo, eu vou flexionar apenas o termo que é variável, que se flexiona. Então, nós vamos analisar um pouco dentro desse princípio, né? Então, esse dos primeiros, os ladrões arrancaram um curto-circuito, né? Então, essa primeira estrutura está correta, né, gente? Não há erro aí, né, no escritório da igreja. Na letra B, os criminosos, além de levarem computadores do escritório, quebraram os corrimãos da saída principal. Também plural correto, né? Corrimãos. Letra C, foi necessária a efetiva participação dos tenentes coronéis. E aqui, né? Já fiz a correção. Tenentes, galera, eu tenho aqui, olha só, substantivo. E aqui também coronéis. No caso, né, essa daqui tem erro, né? Está incorreta. Pois eu tenho dois termos que se flexionam, né? E ainda especificam. Então,
tenentes-coronéis, quando a palavra é formada por dois substantivos em que um não se assemelha ao outro, os dois variam. Então, tenho duas especificações aqui, né? No caso, tenente uma coisa, coronel é outra, os dois deveriam aqui ter a variação. E na letra D, no final da investigação, chegou-se à conclusão de que os vilões do crime eram antigos moradores do bairro. Então, vilões também está correto, né? Então, temos aqui a flexão na letra C, errada, na formação aqui dos substantivos compostos. Questão número 11, letra C. E a número 12, olha só, minha gente, uma questão que vai envolver pontuação e análise sintática aqui do período composto. Tem tudo a ver, né? Então, leia. O romance sempre engendra surpresas que podem me seduzir ou me deixar indiferente. Tenho duas orações, né? A primeira é que o romance sempre engendra surpresas que podem me seduzir ou deixar indiferente. Considerando que, no ponto de vista da gramática normativa, as orações subordinadas não devem permanecer isoladas em períodos, ou seja, elas são organizadas por meio de pontuação, né, por conectivos, como acontece com a oração em destaque no enunciado. A pontuação da frase acima deve ser refeita. Assinale a alternativa que traz a correta justificativa para a pontuação adotada. Por que, galera, não tem essa questão do ponto final? Porque nós temos duas orações que são dependentes, por isso que elas são subordinadas. Então, vamos colocar corretamente a pontuação e ainda classificar essa oração. Na letra A, o romance sempre engendra surpresas que podem me seduzir ou me deixar indiferente. Está correta aqui. Né? Então, no caso, o romance sempre engendra surpresas as quais eu faço referência ao termo, né, anterior. Isso daqui, galera, é um pronome relativo. E nós não podemos esquecer que os pronomes relativos são aqueles que resgatam, né? Eles retomam uma ideia que já foi dita no meu texto. No estudo do nosso período composto, eu tenho um pronome relativo introduzindo as nossas orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser restritivas, quando particularizam, especificam, ou elas podem ser explicativas, né, quando são ali entendidas por meio da vírgula. Então, atenção, as orações subordinadas adjetivas são aquelas introduzidas por um pronome relativo, que é nesse nosso exemplo aqui. Qual é a dica? Substitui o quê? Por um outro pronome relativo equivalente. Então, o romance sempre engendra surpresas, os quais, né, no caso, aliás, as surpresas, estava certo, né? Surpresa é feminina. Então, as quais podem me seduzir ou me deixar indiferente. Eu estou fazendo referência a essa surpresa. Então, eu tenho oração adverbial? Não. Eu tenho um pronome relativo. Então, a oração, já se liga aí que é uma oração adjetiva. Na letra B, o romance sempre engendra surpresas que podem me seduzir ou deixar indiferente. Eis aqui o nosso pronome relativo da nossa oração subordinada adjetiva e explicativa, e essa sim pode ser separada por vírgulas. É o gabarito da nossa questão, minha gente. As próximas vai falar que é adverbial e não tem ligação, e em seguida a letra D vai falar que é substantiva. Então, já fique ligado. Se falou em pronome relativo introduzido oração subordinada, só pode ser oração subordinada adjetiva, né? Não vamos perder tempo com esse tipo de questão. E chegamos aqui, né, à nossa derradeira, né? Número 13. Assinale a alternativa em que o termo destacado não desempenha a mesma função sintática que se destaca nas seguintes frases de Machado de Assis. O ponto cresceu, fez sol, fui por ali dentro sem arder, porque as almas são incombustíveis. Tenho aqui, olha só, o nosso verbo de ligação. Quem são incombustíveis? As almas, o nosso sujeito. Galera, já sabemos, se é característica, atributo do meu sujeito, eu vou chamá-lo de predicativo do sujeito. Então, vamos à letra A.
Eu quero saber a que não desempenha a ideia de predicativo do sujeito. Então, eu preciso de outra função. Provavelmente, ele vai aqui colocar um adjunto adnominal no lugar. Letra A. Carlos saiu estudante e voltou como doutor. Galera, voltou, ele tornou-se doutor. Então, aqui tem a ideia de característica. É um predicativo do sujeito. O vaqueiro já não era, olha só o nosso verbo de ligação, cadê a característica dele? A sensação vibrante da arena. Eu tenho aqui uma oração que está de forma o quê? Indireta, né? Então, o vaqueiro já não era. Aqui nós temos o nosso predicativo também, né? Então, não é a letra B, está correta. Letra C, o médico deixou a sala, né? Ele deixou como? Muito fadigado, muito cabisbaixo. Então, aqui eu também tenho predicativos do sujeito. O verbo de ligação, né? O deixou está esvaziado de ação para indicar estado, característica. E a letra D, como me alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha. Galera, peregrinação cansada. Aqui eu estou caracterizando o substantivo peregrinação. Então, aqui temos, de fato, um substantivo e um adjunto adnominal. É a classificação diferente do enunciado apresentado na questão. Então, o gabarito da questão número 13 é a letra D. E assim finalizamos, galera, com os principais pontos aqui importantes para a sua revisão da prova de português. Muito obrigado pela sua participação e nos encontramos, né, na próxima revisão, na próxima aula. Muito obrigado. Fui!